pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema da nossa aula de hoje é figuras planas. Durante a semana nós vamos trabalhar com figuras planas e o objetivo, dessa aula é que vocês consigam diferenciar os conceitos de área e perímetro, Porque fazer os cálculos vocês conseguem, mas é na hora de diferenciar quando o meu problema está falando de área e quando o meu problema está falando de perímetro, que pega aí um pouquinho em vocês. Então vamos lá diferenciar área e perímetro. Hoje nós vamos trabalhar com área e perímetro do quadrado e área e perímetro do retângulo, certo? Então, o que seria o perímetro, O perímetro, não esqueçam, tá? É a soma de todos os lados da minha figura. É o contorno da minha figura, Então, por exemplo, aqui o quadrado, Vamos lá calcular o perímetro desse quadrado. O quadrado, a gente sabe, A característica principal do quadrado é que ele tem todos os lados iguais. Então, se aqui em cima, esse lado do quadrado é 30 centímetros, desse lado aqui também vai ser 30 centímetros, desse lado também 30 e desse lado também 30. Por quê? Porque ele é um quadrado. Um quadrado, a principal característica do quadrado é que ele tem todos os lados iguais. Então, se eu quero saber o perímetro do quadrado, Perímetro é o quê? É a soma de todos os lados, é o contorno da minha figura, Então, aqui, ó, tenho 30, desse lado aqui também vai ser 30, desse lado aqui também vai ser 30 e desse lado também vai ser 30. Para eu saber o perímetro, a soma é só eu somar 30 mais 30, que vai dar 60, mais 30, que vai dar 90, e mais 30, 120 centímetros, Ou vocês poderiam fazer também 30 vezes 4, Porque é 4 lados, então vocês também, ao invés de fazer 30 mais 30 mais 30 mais 30, vocês também poderiam fazer 30 vezes 4, que iria dar, 120 centímetros. Esse é o perímetro desse quadrado aqui. Enquanto que o perímetro é a soma de todos os lados, é o contorno, quando eu falo de área, eu estou falando da superfície, a medida que ela ocupa ali em determinado espaço. Eu quero saber, quanto mede isso daqui. A superfície, essa parte de dentro. Eu não quero mais saber esse contorno. Contorno é perímetro. Área, eu quero saber quanto mede isso aqui, essa parte aqui de dentro da minha figura, tá? Então, como é que eu vou calcular a área? A área do quadrado, tá, gente? Vou colocar a formulazinha aqui. A área do quadrado é igual lado ao quadrado. Ou, vou colocar aqui, ou lado vezes lado, tá? Ou seja, como assim, Ellen? Para eu calcular a área do quadrado é lado vezes o lado. Eu vou multiplicar o valor de um lado pelo outro lado. Bom, que é 30, Já sei. Então é só multiplicar aqui, no caso, 30 vezes 30, tá certo? Vou colocar aqui do ladinho, 30 vezes 30, 0. E 3 vezes 3, que vai dar 9, Depois é só somar isso aqui tudo, nós vamos ter, 900, Então, a área desse quadrado aqui seria 900. E olha só, aqui, como a gente está falando de área, nós vamos utilizar essa unidade aqui, metros quadrados, tá? Quando a gente está falando de área, metros quadrados. Ou, no caso aqui, só corrigindo, aqui no caso é centímetros quadrados, tá? Porque aqui a unidade está em centímetro. Perdão, viu, pessoal? Aqui centímetros quadrados, porque está em centímetros. Se aqui fosse 30 metros, aí vocês iriam utilizar metros quadrados, tá? Se fosse quilômetros, quilômetros quadrados, e assim sucessivamente. Então, só para finalizar, perímetro é a medida do contorno, é a soma de todos os lados da minha figura,
E área é a medida da superfície. E aí, para eu calcular a área do quadrado, eu vou fazer lado vezes lado. Se lá na questão de vocês vier igual aqui, ó, só com um número, mas vocês sabem que quadrado tem todos os lados iguais. Então, se aqui é 30, nos outros lados também será 30. Vamos agora ver aí como calcular a área do retângulo. Quando a gente está falando de retângulo, né, é muito parecido com quadrado. Vamos lá, primeiro perímetro. Perímetro, vocês já sabem, soma de todos os lados da figura, né? É o contorno da minha figura. Então, se aqui, no caso aqui do retângulo, é diferente do quadrado, porque o quadrado, ele tinha todos os lados iguais. Aqui no retângulo, não, nós vamos ter dois lados de mesma medida e outros dois lados que vão ter medidas diferentes. Também vai ser a mesma medida, mas vai ser uma medida diferente. Por exemplo, né, nós temos dois lados aqui que é maior, que é de 36 centímetros, e nós temos dois lados aqui que são menores, que são 20 centímetros. Ai, Ellen, mas como é que você sabe que aqui é 36 e aqui 20? Porque os dois lados são iguais. Se são iguais, então aqui é 36, aqui também vai ser 36. Se aqui é 20, aqui também vai ser 20. E aí, para eu calcular, né, vai ficar bem fácil. Para eu calcular, então, aí a soma desses lados, eu vou fazer 36 mais 36 e 20 mais 20. Já coloquei aqui para vocês, né, 36 mais 36 para a gente fazer a soma. 6 mais 6 que vai dar 12, vai 1 mais 3, 4 mais 3, 7. Vai dar 72 centímetros. 72 centímetros e aqui, ó, 20 mais 20 desse lado aqui que vai dar 40, né? Então, a gente tem 72 mais 40. Repetindo, de onde foi que saiu esses 40? Saiu daqui, ó. 20 centímetros mais 20 centímetros desse lado, né? Como eu quero saber perímetro, é a soma de todos os lados. Então, eu tenho que somar todos os lados. 2 mais 0, que vai dar 2. E 7 mais 4, que vai dar 11, né? Então, nós temos um total perímetro aqui, né, de 112 centímetros. E a área? Como é que eu calculo a área do retângulo? A área do retângulo, gente, vocês vão fazer bem parecido com o quadrado. Só que vai ser o seguinte, né? Vocês vão multiplicar os dois números que a gente tem aqui, ó. Vocês vão multiplicar a base do retângulo, esse lado maior aqui a gente chama de base, vezes a altura. Então, a área do retângulo é o produto. O que é o produto? Toda vez que tem esse nome em produto, a gente remete à multiplicação, né? Então, vai ser a multiplicação, vai ser o produto da base vezes a altura, né? Então, eu vou só multiplicar aqui, ó. 36 vezes 20. 6 vezes 0 vai dar 0, né? Tudo que a gente multiplica por 0 vai dar 0. 0 vezes 3 também 0. 2 vezes 6 vai dar 12, vem 1. 2 vezes 3 vai dar 6 e 1, 7. Aqui, ó, 0, 2, 7. Centímetros quadrados. 720 centímetros quadrados. Novamente, aqui ficou centímetros quadrados, porque aqui a unidade de medida está em centímetros. Se fosse metro, seria metros quadrados. Se fosse quilômetros, quilômetros quadrados. E assim sucessivamente, né? Então, pessoal, o que a gente tinha para nossa aula de hoje era isso, né? Que vocês conseguissem aí diferenciar quando a questão está pedindo perímetro, quando está pedindo área, né? E o que fazer, qual cálculo realizar em cada uma dessas situações. Hoje nós aprendemos, então, do quadrado e do retângulo. O quadrado tem os 4 lados iguais. Então, ó, aqui, nesse caso, né, 30 centímetros, então todos os lados também tem 30 centímetros. Então, para calcular o perímetro, era só somar todos os lados, né? 30 mais 30 mais 30 mais 30,
ou fazer 30 vezes 4, né? Nesse caso aqui dá certo porque os lados são iguais. E para calcular a área do quadrado vai ser igual a lado ao quadrado. Lado vezes lado, né? Multiplicar aqui no caso 30 vezes 30. E na do retângulo, novamente, perímetro é a soma de todos os lados, é o contorno da figura. Então, eu somei aqui, ó, 36 mais 36, que deu 72. E aí, depois eu fiz mentalmente 20 mais 20, que deu 40. 72 mais 40, que deu 112 centímetros. Isso aqui é o contorno, o perímetro. A área é a superfície, é a medida da superfície, né? É o que está dentro da minha figura, é esse espaço aqui, ó, de dentro, tá? Então, para eu fazer, né, para eu saber a área do retângulo, eu faço o quê? Eu vou fazer uma multiplicação. A área do retângulo é igual, né? Multiplicando a base dele, a parte maior, vezes a altura, né? Que é essa parte menor. 36 vezes 20, que deu 720 centímetros quadrados. Então, para nossa aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.